Você sabe por que a porta de entrada é tão importante no Feng Shui? Nesse vídeo eu vou te explicar por quê. E também eu vou te ajudar a ter uma porta de entrada e um hall em harmonia. O que colocar na porta de entrada para que a sua casa possa ser abastecida de boa energia Qi e assim as boas oportunidades da vida possam entrar pela sua porta e tornar a sua casa uma casa próspera, cheia de vida, cheia de abundância e também de energia positiva. Vamos lá? Olá, eu sou a Márcia Donella e hoje nós vamos falar sobre a porta de entrada da sua casa. No Feng Shui, poucas áreas são tão importantes quanto a porta de entrada da casa. Basicamente, uma casa é composta por paredes e aberturas, ou seja, paredes, piso, teto, que são as massas sólidas da casa, que em termos de Feng Shui representam as montanhas. E aberturas, que são as portas e janelas, que em termos de Feng Shui representam os rios, os lugares por onde a energia pode circular na sua casa. E dessas aberturas, a porta de entrada da frente é a mais importante. É por ela que a vida entra na sua casa. É por ela que a energia Qi, a energia boa, entra. Não é isso? É pela porta de entrada que você entra na sua casa, que seus filhos, amigos, familiares entram na sua casa, pessoas que são importantes para você e que os seus bichinhos de estimação entram na sua casa. É pela porta de entrada que você passa com seus alimentos, as refeições que você vai preparar para nutrir a família. Tudo o que acontece na sua vida, na sua casa, passa primeiro pela porta de entrada. A sua casa é a representação de você e a porta de entrada funciona como a boca da casa. A boca é a parte do nosso corpo que a gente usa para inserir energia para o nosso corpo, não é isso? Os alimentos que a gente come são a fonte de energia que mantém o nosso corpo vivo e funcionando. Pois é, a porta de entrada é a boca da sua casa. É por onde toda a energia vital que vai fluir dentro da sua casa passa. Vamos falar agora sobre as questões fundamentais que devemos aplicar na nossa área de entrada para ter um bom Feng Shui e estar conectado com as energias de abundância e de prosperidade nas nossas vidas. Em primeiro lugar, evite colocar um espelho bem em frente à porta de entrada, porque se quando você entrar na sua casa, a primeira coisa que você vê é um espelho e nada mais, você vai ver a sua imagem refletida do lado de fora da casa, ou seja, constantemente você vai se ver fora da casa. Você pode imaginar o efeito energético e psicológico ruim que essa imagem faz aí na sua mente? A mensagem que seu subconsciente recebe é que você está sempre do lado de fora da sua vida, do lado de fora da abundância, da prosperidade. Você acaba se dando menos valor, cuidando menos de você e também se sabotando mais, se desvalorizando, se colocando em posições onde os outros vão se aproveitar mais de você. Você não consegue construir nada que dure por muito tempo em uma casa onde a entrada e a saída estão muito conectadas dessa forma, onde facilmente tudo que entra sai. Eu sei que algumas escolas de Feng Shui recomendam exatamente que você tenha um espelho em frente à sua porta de entrada, com o argumento de que isso multiplica a energia positiva que entra na sua casa. Mas isso é muito perigoso. Você tem que analisar como é a frente da sua casa, a frente do seu apartamento, a frente da sua rua, para decidir se vai realmente querer refletir tudo que está ali em volta para dentro da sua casa. Por exemplo, se você mora em frente a um bar, você quer que essa imagem seja refletida dentro da sua casa assim que você abrir a porta? Se você mora em um apartamento onde tudo que tem na frente da sua porta de entrada é a porta da casa do vizinho, você quer a porta do vizinho entrando dentro da sua casa através de um espelho? Eu acredito que a melhor posição para o espelho ao entrar em uma casa é em uma das paredes ao lado da porta de entrada, porque assim você multiplica a sua energia dentro da sua casa e quebra a energia negativa que vem da rua, que a gente quer manter lá do lado de fora da casa assim que entramos pela nossa porta, não é? Então, se você tem um espelho bem em frente da porta de entrada, se puder retirar, retire. Se não puder, você pode cobri-lo com um papel de parede ou uma tinta, ou você pode pôr adesivos nele. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre espelhos, a forma correta de usar na casa toda. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo no box de descrição para você assistir. Você vai ver que tem uma única ocasião em que eu aconselho o uso de espelhos logo na frente à sua porta de entrada. Vai lá no vídeo para você saber que ocasião é essa. Outra configuração que devemos evitar na porta de entrada é ter um corredor em linha reta que dá direto em uma janela, varanda
ou porta de saída dos fundos. A energia Qi tende a ser atraída por essa abertura da casa. E quando você tem uma saída bem em frente à sua porta de entrada, a maior parte da energia que acabou de entrar vai sair pela janela, pela porta dos fundos, sem antes circular aí pela sua casa, deixando a casa desnutrida energeticamente. No Feng Shui, essa configuração cria o que chamamos de flecha envenenada. É uma configuração muito perigosa que precisa ser corrigida antes que essas flechas causem doenças nas pessoas que vivem nessa casa. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo como corrigir as flechas envenenadas, não só no corredor, mas também na casa toda. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, tá bom? Você vai ver lá no vídeo das flechas envenenadas que você precisa fazer a cura energética com cristal facetado, e isso é muito importante. Mas além da cura com o cristal facetado de Feng Shui, você também pode adicionar nesse corredor alguns vasos de plantas pelo caminho para tornar essa passagem mais sinuosa, mais lenta, mais difícil da energia escapar. E não deixar o seu corredor em uma linha reta, onde é muito fácil e rápido da energia ir embora. Também é importante manter cortinas nessa janela ou varanda alinhada com a porta de entrada. O terceiro ponto muito importante na porta de entrada é a iluminação, tão importante do lado de fora quanto do lado de dentro. Se você mora em um apartamento, normalmente o hall dos elevadores já é bem iluminado e você nem pode mexer na iluminação do lado de fora da sua casa, não é? Mas se você mora em uma casa, eu te aconselho colocar 2 pontos de iluminação sobre a sua porta de entrada, cujos focos de luz não fiquem para baixo não, tá? Não iluminando o chão, mas se projetem para frente da casa, ou então em 360 graus, que ilumina todos os lados da entrada, tá bom? Se você tiver um caminho para entrar na sua casa, coloque iluminação nesse caminho também, subindo do solo de preferência, uma iluminação ascendente para elevar a energia e conduzi-la fluidamente para dentro da casa. Uma vez dentro da casa, a iluminação do hall de entrada também é importante. Na maioria das casas, a iluminação é simplesmente aquela luz que vem do teto de cima para baixo. Não é bom ter apenas esse tipo de iluminação na sua sala ou hall de entrada. É importante que você complemente a iluminação com um abajur, arandelas que façam uma iluminação mais horizontal, pegando todos os cantos do ambiente. Eu tenho uma aula aqui no canal só sobre iluminação. Como fazer a iluminação da casa toda. Eu vou deixar aqui para você assistir também, tá bom? Antes de eu te falar a próxima dica, você já deu seu like nesse vídeo? Tá gostando do conteúdo? Clica no gostei aí para mim agora! Faça isso para você não esquecer. Esse vídeo aqui é uma parte de uma aula do nosso curso Terapeuta 3D. Eu estou trazendo conteúdos que geralmente eu passo só para os meus alunos. Então apoia o canal, se inscreve aqui, vem fazer parte da família Donella e me incentiva a continuar gravando conteúdos de qualidade para você. Combinado? Então vamos lá! O quarto ponto, mais importante da porta de entrada, é a amplitude. Para que você tenha uma maior abundância, prosperidade, mais oportunidades entrando aí na sua vida, a sua porta de entrada, o seu hall de entrada, precisam ter uma certa amplitude, que a sua casa não tenha uma entrada muito estreita, muito pequena, apertadinha. Algumas casas têm um corredorzinho de entrada bem opressor. Se a sua casa for assim, você pode trabalhar com espelhos laterais iluminando para empurrar energeticamente essas paredes da sua entrada e ampliar a sua entrada. Mas quando eu falo em amplitude, eu não estou dizendo só sobre o tamanho físico do espaço que você tem na porta de entrada, mas também sobre a quantidade de coisas e espaços que você tem aí. Às vezes você tem uma porta de entrada enorme, mas a abarrota de coisas, móveis, objetos impedem a energia Qi de circular, de entrar com abundância. E às vezes você tem uma porta de entrada pequena de apartamento, como uma entrada maravilhosa, organizadinha, convidativa, onde a energia pode entrar com abundância para dentro da sua casa. Se você tem 2 paredes ao lado da porta de entrada, por exemplo, e você quer colocar um aparador, uma planta, um pendurador de casacos, coloque em uma das paredes só. Deixa a outra livre, deixa um espaço livre para receber, um espaço que diz à energia: aqui tem espaço para novas oportunidades. Essas são as bases mais importantes do Feng Shui para sua porta de entrada. Obviamente, tem muito mais segredos de Feng Shui que você pode usar na sua porta de entrada para atrair mais energia Qi e abastecer a sua casa e a sua família de mais abundância, sucesso e felicidade. Eu fiz um e-book completo para você com 7 segredos de Feng Shui para atrair mais dinheiro. Virei cebolinha.
Eu fiz um e-book completo para você com 7 segredos de Feng Shui para atrair mais dinheiro pela porta de entrada da sua casa. É gratuito, eu vou deixar o link desse e-book aqui no box de descrição para você baixar. Está completíssimo esse material. Lá no e-book eu falo sobre quais plantas são boas para colocar na porta de entrada, qual a forma certa de colocar o baguá na porta de entrada, qual a melhor cor para a porta de entrada, entrar com os sapatos ou não dentro de casa, como guardar os sapatos na entrada, o que fazer quando ao entrar pela porta você dá de cara com um banheiro ou uma pia de cozinha, árvores na calçada. Quais tipos de árvores são boas e ruins para ter na frente da sua casa? Enfim, esse e-book está completíssimo. É uma aula do meu curso Terapeuta 3D e eu recomendo que você baixe ele agora, enquanto ainda está de graça para você, ok? Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aí nos comentários: eu quero Feng Shui na minha porta de entrada, Donella! Só para eu saber quem chegou até o final. Eu adoro ler os comentários de vocês. Ficou alguma dúvida? Digite aqui embaixo também. Ah, e vem visitar a loja Donella, é www.donellalojavirtual.com.br. Nós somos a maior loja do Brasil de produtos para Feng Shui, cristais, radiestesia, radiônica, óleos essenciais e muito mais. Vem fazer parte da família Donella. Eu vou deixar o link da loja aqui no primeiro comentário fixado para você clicar, ok? Segue a Donella nas redes sociais, é @Donella. Um beijo grande, eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada, mas por